Porque esse segmento da lei da atração, os pessoal que criou ou que criaram o fio, porque a lei da atração é uma lei dentre as várias que o Criador criou, não é uma coisa de um grupo particular. Então muitos cristãos têm medo porque dizem, isso é coisa do pessoal da lei da atração, isso é místico. Não é místico. Por exemplo, você vê lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus disse, orientou, disse, olha, quando vocês entrarem na terra que mana leite e mel, vocês ao entrar na terra, escreve o que o Senhor fez por vocês, escreve a realidade que vocês querem, nas mãos, na porta, aonde vocês puderem. Por que será? Qual é o objetivo? É porque se escrever na porta é mágico? Não, é porque ao escrever na porta, toda hora que fosse entrar, estava vendo. E ao ver, vai alcançar o coração. E o que alcança o coração, nasce. É o mesmo de um sêmen alcançar um útero fértil. É o mesmo que uma semente no solo vai nascer. A mesma coisa na mão. Então, o pessoal da lei da atração diz e orienta para escrever no papel. E eu estou mostrando para você que antes dele Deus disse a mesma coisa. É óbvio que não tinha caneta, como tem hoje papel, como tem hoje. Deus escreve na porta. Mas hoje você vai escrever o que você quer. Não é porque o papel é mágico. É porque, obviamente, aonde você escrever, você está toda hora lembrando. E quando você está lembrando, aquilo está acionando, está criando uma energia, está criando uma crença. Porque a crença, ela precisa alcançar uma força, assim como dentre os embriões, segundo a ciência diz, dentre vários, uma competição, aquele que for mais forte é o que nasce. Então, quando a tua fé alcançar essa temperatura, esse vigor, é a fé predominante que irá trazer o resultado. E agora, aquilo que é fé, como todo verbo sempre se fará carne, que é um outro princípio, é o princípio, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então tudo que hoje é uma crença, amanhã se torna carne da tua carne, ossos dos teus ossos. E é quando aquilo que você creu, que você começou colocando no papel, está como um dom em você, porque você está lidando com o Criador. Você precisa entender sobre isso. É você entender, compatível, correspondente às tuas habilidades, ao teu dom, você dá ação. Porque quando você dá ação, não é apenas você. Você já deve ter ouvido aquela mensagem, aquela palavra, agindo Deus quem impedirá, certo? Não vai esperar que é Deus que vai agir lá do céu. Quando você lê, agindo Deus quem impedirá, o que Defásio está dizendo é, alguém ouviu uma palavra, alguém creu naquela palavra que ouviu, aquela palavra alcançou a sua fé, a sua crença, o seu intelecto, o seu entendimento, se encheu, aquilo se transformou em um dom, em uma habilidade, e aquela habilidade vai te exigir uma ação, e aquela ação é Deus agindo, porque a origem é a palavra, a origem é o Espírito. Jesus foi a expressão exata da palavra de Deus. Jesus, ele foi ao equivalente às palavras que saíram da boca de Deus. Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível. Então, quando você ouve e creu, e aí você escrever ajuda, o propósito é o mesmo, se tornar uma crença. E essa crença irá trabalhar para te trazer uma habilidade. E essa habilidade, você deve dar vida para ela, agir em cima dela. Quero compartilhar com você uma experiência que eu tive sobre essa questão que eu estou falando, o quanto isso é poderoso. Muito bem, cheguei ali naquela cidade, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi, minha filha, eu vou estar pedindo a Deus uma direção para minha vida, o que Ele quer para mim nessa cidade. E assim eu fiz. E não demorou muito, eu estava lá no meu quarto falando com Deus, quando eu comecei a ouvir um rádio. Naquela hora veio a direção para o meu coração. Procura esse rádio, procura essa rádio. Eu nem sabia para onde ficava a rádio. E vai lá e pega uma hora de programa.
Eu vi aquilo com tanta clareza no meu coração. Já era um dia de tardezinha. Quando eu ouvi aquela palavra, eu saí e comecei a perguntar aos vizinhos aonde ficava a rádio, porque eu não sabia onde ficava a rádio. Era novo na cidade. No outro dia, de manhãzinha, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o rádio. E aí fui me informando até que encontrei o rádio. Eu estou falando isso para que você possa entender a diferença que é uma pessoa andar variando de um lado para o outro, fora da direção de Deus, a diferença de que quando você está dando vida a uma fé, a uma convicção, a uma direção de Deus. Cheguei naquela rádio, não tinha dinheiro para comprar uma hora de programação, mas aí eu comecei a conversar com o dono do rádio, que estava naquele dia, naquele horário, fazendo a programação. Comecei a conversar, manifestei o meu desejo, e ali conversamos, ele disse que tinha o horário disponível, e ali naquela conversa, para concluir, não estou aumentando e não estou diminuindo. Ficou acertado que a partir de segunda-feira, eu começaria um programa pagando um certo valor, só que ele aceitou para que eu pagasse o horário no final do mês. Isso não é comum. E outro detalhe, eu não tinha a menor noção de como eu teria esse dinheiro. Mas aí, pelo fato de eu já ter vindo da mídia, ter uma certa experiência com essa questão de patrocínio, essa questão de apoio cultural, tá? Uma dica que eu lhe dou, Deus, ele é muito prático, ele sempre vai trabalhar naquela área em que você já tem costume, que você já sabe lidar. Por exemplo, imagine você chegando agora no grande exército de Deus, querendo para trabalhar com Deus, Deus vai olhar para você e diz, qual é a área que você já atuava? Eu sou mecânico, então ele vai te dar uma chave, vai pegar, aproveitar os teus conhecimentos que você já tem e vai colocar ali o DNA dele, a força dele, o espírito dele, para que você vá para outro nível. Por isso eu procurei o rádio. Para concluir essa história, peguei o horário, a minha esposa foi para o comércio pegar apoio, foi logo que toda a grade daquela hora de programação estava preenchida. 10 apoio. Era 5 minutos de comercial. Saía o locutor da programação anterior, ficava rodando 5 minutos de programa. Lá no meio do programa colocava mais 5 minutos, porque era o que nós oferecemos aos nossos apoiadores, que era colocar 2 vezes durante 1 hora. Resumo desse assunto. Aquele rádio que nós compramos 1 hora, depois de 3 anos, nós compramos aquele rádio. Com 1 hora de programa, nós compramos o rádio inteiro. Aconteceu algumas coisas, o dono do rádio quis se desfazer do rádio, me ofereceu, eu fiz uma proposta para ele, e ele aceitou, e assim nós compramos o rádio. Pode ter certeza, se eu não tivesse uma crença que Deus é o Deus da provisão, se eu não tivesse a fé que Deus ama dar prosperidade para o seu povo, isso não tinha acontecido. Agora, se eu tivesse a fé, como eu tive e continuo tendo, porque nesse exato momento nós estamos em outro desafio semelhante a esse que nós falamos para você. Então, se eu tivesse tido a fé, mas não tivesse dado ação, tomado iniciativa, acreditado e pegado o meu corpo físico, que é o instrumento em que a palavra se expressa, isso não tinha acontecido. Então, quando isso acontece com uma pessoa, ele não vai só tendo clareza, ele vai eliminando o medo, a insegurança, a capacidade dele vai emergindo, a qualidade de vida dele. Ainda que essa pessoa, por alguma razão, isso pode acontecer, se encontrar no momento em que algo dê errado para ele, ainda que ele não tenha dinheiro, ainda que ele olhe de um lado para outro, ele não tenha, mas se ele tiver um espírito rico, uma crença rica, é só questão de dias
para ele passar. O que é totalmente diferente e oposto das pessoas que têm uma crença pobre, uma crença escassa. Ainda que ele ganhe na loteria, é só questão de dias para ele voltar para a estaca zero, da onde ele estava. Por isso, mais uma vez, eu quero reforçar. Se você ainda não era inscrito, já se inscreve no nosso canal. Já deixe seu like, seu comentário. Clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo. E compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Então, até o próximo vídeo. Como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado. Tenho acesso direto ao trono da bênção. Como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o Rei